Glória a Deus, amém, queridos? Quantos estão felizes aí? Levanta a mão. Isso. Quem não está feliz como nós estamos, você vai ficar até o final, na marra. Amém? Sobre o tema, a oração de Jesus. E eu entendo que Jesus, todas as vezes que Ele orou por nós, Ele orou para que nós tivéssemos fé. E todas as vezes que você encontra Jesus orando, Ele está orando com fé, para que alguém seja curado, para que alguém seja livre, para que alguém seja transformado, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com você. Você que está aqui, você é a resposta da oração de alguém. Alguém teve fé para orar por você. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu amigo, seu vizinho, seu conhecido. Alguém teve fé para orar pela sua vida, para que você chegasse aqui. Então eu quero falar sobre essa palavra, eu quero te desafiar a pensar comigo sobre a fé. E pensar não somente sobre a fé, mas sobre uma fé que tem poder de fato. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 6. Esse texto é muito conhecido, e nós vamos contextualizar no capítulo 10, no verso 38. O texto diz assim para nós, preste atenção, 6 do capítulo 11, é um texto muito conhecido por nós, a gente lê ele seguidamente. O texto vai falar assim, deixa eu achar o número, porque a luz ainda estou me acostumando. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Observa que tem uma vírgula te sinalizando uma pausa. Respira fundo e repete comigo, diga assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Respira de novo, respira, dá uma pausa, volta. Porque é necessário, diga, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite maravilhosa. Te louvamos pela tua palavra. A palavra do Senhor, que vai nos fortalecer hoje e nos edificar, para que nós venhamos aqui crescer e nos desenvolver em fé, em nome de Jesus. Amém, queridos? O ponto alto da minha palavra é: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé geralmente é falada no livro de Lucas, capítulo 17, da fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu vejo que esse texto na NVI, a Bíblia, a nova versão transformadora internacional, ela fez essa tradução em uma interpretação bem brasileira, dizendo que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Mas a Bíblia mais fidedigna, João Ferreira de Almeida, e a minha Bíblia Thompson, ela diz que a fé é como um grão de mostarda. Há uma diferença em como e do tamanho, porque no meu ponto de vista, ele não está falando de tamanho, ele está falando de capacidade de produtividade. Quando ele fala como, ele está falando de sequência, ele está falando de continuação no verbo. Quando ele fala como a semente de um grão, a fé como a semente de um grão de mostarda, ele está falando do potencial da semente, o potencial de produzir outra semente, de produzir outros frutos. Preste atenção, Jesus orou em muitos lugares por pessoas doentes, e elas foram curadas. E observa comigo que todas as vezes que as pessoas eram curadas, Jesus falava para elas: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Preste atenção, o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele recompensa aqueles que se aproximam dEle e o buscam. O contexto de Hebreus 10, 38 fala que o justo viverá pela fé. Olha que coisa maravilhosa. Se o texto está falando que sem fé é impossível agradar a Deus, você só recebe galardão ou recompensa se você o buscar. E se você é justo, você vive da fé.
E para viver da fé, você precisa entender que a fé que você recebeu, quando você iniciou a sua vida com Deus, a sua conversão, ela não é suficiente para te levar até o final. Porque Jesus está falando aqui de um nível de fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda é uma fé muito pequenininha. Pastor, sim, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu encuquei nisso. Por que Jesus fala de uma fé de um tamanho de um grão de mostarda? Aí eu olhei a minha Bíblia, olhei a Bíblia de Jerusalém, aí eu olhei a Bíblia Shed, aí eu olhei outras versões como a King James, aí eu fui olhando, peguei a nova versão internacional, e fui olhando, olhei a NA, e fui olhando as Bíblias, e falei, nossa, mas cada uma tem uma tradução. Preste atenção, não é que a Bíblia foi mexida, isso são traduções, ok? Traduções. E eu cheguei e parei na minha Bíblia, porque a minha Bíblia ela fala com detalhes, quando ela fala, quando é Jesus que está falando, quando é um profeta, quando é um apóstolo. A minha Bíblia explica isso e mostra os lugares no mapa. E aqui, Jesus, quando ele falou em Lucas 17, da fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está falando do potencial dela. Por isso ele disse como um grão de mostarda. Isso quer dizer para mim e para você, que a fé que você recebeu, o tanto de fé inicialmente na sua conversão, ela precisa aumentar. Os discípulos abordaram Jesus e falaram, Jesus, o que nós podemos fazer para que nós aumente a fé? Eles pediram para Jesus que a fé deles fosse aumentada. Aí tu observa em Mateus 8, 26 e Mateus 14, 31, Jesus falando de uma fé grande, elogiando uma fé grande. E em seguida ele está falando de uma fé pequena. Ele fala para o centurião, nunca vi tamanha fé. Quando o centurião encontra com ele e fala, Jesus, eu sou homem de autoridade, eu estou debaixo de autoridade. Eu não preciso que o Senhor vá lá na minha casa. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado lá em casa. Ele olhou para Jesus, e presta atenção no que eu quero que você entenda. A palavra fé e a palavra fidelidade, elas têm a mesma origem. Então quando você tem fé, você precisa ser fiel à oração que você faz. Quando o centurião saiu do lugar que ele estava para buscar a cura do seu servo, ele saiu crendo na oração que ele fez. Ele saiu crendo em quem ele era. Eu sou homem de autoridade e estou debaixo de autoridade, e reconheço que o Senhor também é um homem que tem autoridade. Então eu não preciso, Jesus, eu já amadureci. O homem está dizendo para Jesus que ele está maduro. Eu não preciso que o Senhor vá lá. Dá uma palavra, mestre, e o meu servo vai ser curado. E a Bíblia diz que enquanto Jesus falava com ele, chegou a notícia que o servo dele estava curado. Preste atenção, a fé que você talvez está exercendo, não é uma fé que agrada a Deus, por isso estagnou. A fé que agrada a Deus é uma fé crescente e construtiva. Por quê? A Bíblia está ensinando que nós devemos ter a fé que agrada a Deus. E como que essa fé acontece, pastor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Cristo. Então eu preciso ouvir a palavra que me admoesta, a palavra que me ensina e a palavra que me abençoa. Porque o arquétipo da história, chamado Saul, era um homem formoso, era um homem rico, era um homem bem afeiçoado. Mas quando foi que a fé dele falhou? Quando ele deixou de fazer o que Deus mandou ele fazer para agradar a Deus, e foi agradar o povo. Quando tu deixa a fé que agrada a Deus, que é uma fé que te leva voluntariamente a se separar, a jejuar, a orar, a ler a Bíblia, a se reunir nesse lugar cheio de poeira, para ouvir a palavra de Deus. Quando você sai da tua casa, ou do teu trabalho,
e vem para este lugar, o que te move até aqui, irmão, é a fé. Olha que interessante, quando você chega aqui, você está aqui nesse ambiente, e nesse ambiente você estando aberto, você é um candidato a crescer na fé. Amém? A sua fé, quando você está aqui, ela cresce. Porque a fé que eu e você temos que ter, como está descrito em Hebreus 11:6, é a fé que agrada a Deus. Então eu creio na palavra e ponto final. Eu não preciso que venha um homem aqui me surpreender com um carro importado. Não precisa. A palavra é suficiente. Porque a fé, ela vai ser, deixa eu voltar. A fé está sobre a palavra. E a palavra fortalece a fé. Então, a fé que agrada a Deus, ela é baseada simplesmente na palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui reunidos, para entender que hoje nós precisamos crescer um pouco mais, subir o nível, mudar o nível de fé. Às vezes nós estamos paralisados, queridos. Preste atenção em mim. Eu cheguei na igreja, pastor. Passei por toda aquela êxtase do início da conversão, chamado primeiro amor. Só que agora, pastor, eu estou apagado. Pastor, eu vejo você fazendo todo esse movimento aí, sabe o que eu penso de vocês? Eu vi a pastora falando ali que a primeira igreja, a casa dela, ela via depois. Eu não faço isso não, pastor. Eu não tenho fé para isso não. Pastor, eu vejo você fazer, isso aí não é para mim não. Presta atenção em mim, presta atenção. A fé que cresce, que Jesus orou pelas pessoas para que crescesse, é a fé que encara desafios maiores que ela. A tua fé, a minha fé não vai crescer se eu não encarar desafios maiores do que eu. Quando você dá uma palavra, você parte de um ponto, você precisa de fé para chegar do outro lado. É por isso que nós estamos aqui realizando o sonho de essa igreja ser grande, aconchegante, de ser um lugar onde as pessoas vão dizer: que lugar onde eu sinto a presença de Deus, que lugar onde eu sou tomado pelo Espírito Santo de Deus, porque a minha fé, ela é maior do que eu, e os meus desafios maior do que ela. Os meus desafios me puxam para mim crescer, e é isso que Jesus está falando o tempo todo para nós: ei, cresce. Jesus está falando para você: cresce. Cresce debaixo do princípio. Irmãos, renuncia. Pastor, eu cheguei até aqui, eu estava indo muito bem, agora não estou conseguindo vencer o pecadinho, o pecadão. Irmão, cresce. Não para. Pastor, eu sou imundo por isso. Não, esse pecado já estava contigo quando você conheceu Jesus. Só que a fé de quando você conheceu Jesus já não é mais suficiente. Vamos para o próximo nível. Pegue a fé que agrada a Deus, olhe para Ele e diga: Senhor, eu quero uma palavra para soltar o vício, uma palavra para soltar esse pecado, uma palavra para dar o próximo passo. Você precisa entender que Jesus está falando assim para nós, queridos: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, obviamente que sem fé é impossível ser recompensado. Jesus está me desafiando, está desafiando você a crescer. Eu vejo as pessoas iniciarem na igreja num batidão, e às vezes não dá um ano, elas estão desanimadas. E olha que coisa chata, gente. Jesus falou muito para não fazer isso, Paulo também falou muito. Queridos, nós não somos daqueles que retrocedem, disse o apóstolo Paulo. Nós somos daqueles que têm espírito de amor e moderação e avançamos. Observe quando você começar a falar assim: ah, pastor, eu estou com saudade. Ai, lá atrás, se bem, pelo menos eu tinha isso, eu tinha aquilo. Irmão, você não é egípcio, você não é hebreu. Você agora é lavado e remido pelo sangue. Sai do Egito.
sai do Egito, eu me nego como homem de pensar no meu passado. Eu me nego a ouvir pessoas que me julgam pelo passado. Eu falo, nossa, é isso mesmo? É. Falo, deixa eu te falar algo. Você tem uma admiração que não produz esperança, portanto, com licença, bye bye tristeza, não precisa chorar. Amém? Porque a minha fé, ela está em evolução. Eu só tenho como chegar até aqui porque eu tenho fé. Senão eu não estava aqui. Se a minha fé não me movesse, eu não viria aqui hoje. Se a minha fé não me movesse, nós não fazíamos toda a correria que nós estamos fazendo há semanas. Essa madrugada nós saímos daqui 5 horas da manhã. Quando era 8 horas, estava todo mundo aqui de novo. Olha para mim, quem pode me ajudar? Me ajuda a pregar. Eu estou com cara de quem está muito cansado. Eu estou com cara de quem está muito chateado, assim. Olha para mim. Me ajuda, gente, sério. Fala a verdade. Eu estou com a cara de quem está caído, assim, derrubado. Fala a verdade. Ei, presta atenção que eu vou te falar. A minha fé traz o Espírito Santo para me revigorar as forças. Eu falo para vocês que Deus, Ele é maravilhoso quando se crê nele, na sua palavra. Ele responde instantaneamente. Você já abriu os olhos e falou assim, hoje eu estou de jet lag, Deus me leva. Já fez isso? A minha pergunta agora é essa, funcionou? Ou caiu o avião? Pão. Como é que foi a experiência? Quando você falou, Deus, agora. Quem já fez que nem eu fiz ontem? O bispo me ligou, faltando 2 horas para pregar. Falou, meu filho, você vai pregar no meu lugar hoje. E eu falei, Deus, hoje eu vou usar a sua palavra ao meu favor. O Senhor, por meio do Espírito Santo, vai me usar. Peguei a Bíblia, comecei a ler 1 hora antes e preguei a palavra. Ei, preste atenção. Você precisa entender que a sua fé é que te traz recompensa. A sua fé é que vai fazer você um justo, que vive. A palavra justo é porque você é separado para Deus. Amém? A Bíblia diz que o justo não mendiga o pão. A Bíblia diz que o justo, ele vai colher até onde ele não plantou. Você está preparado? Quantos estão preparados? Então escute o que eu quero falar para você, ainda sobre a fé. O livro de Hebreus está falando para nós, trazendo esse contexto para nós, sobre uma fé que cresce. O livro de Mateus, que eu acabei de comentar com vocês, mostra uma fé grande, porque Jesus olhou para o centurião e disse, eu não vi tamanha fé como essa em Israel. Sabe, Jesus ficou olhando para ele e falou assim, rapaz, você veio lá do outro lado, você não é daqui e você tem fé para curar lá? Quase que Jesus disse para ele, nem eu estava acreditando. Olha para mim, até onde você chegou hoje, é o tamanho da sua fé. Esse é o tamanho da sua fé. Mas basta, pastor, não, começa a crescer. Como que eu faço, pastor? Palavra. Abre a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Olha o que diz o texto. Vamos lá. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Amém ou não amém? A fé que vocês têm cresce, está dizendo o apóstolo Paulo, e a fé que vocês têm faz aumentar o amor. E quem foi que disse que o maior dom é o amor? Paulo.
Então, se você tem uma fé que cresce e que ela dá resultado de amor, você é a pessoa mais feliz da terra. Porque no mundo em que as pessoas estão clamando pelo falso amor, pelo amor faccioso, você carrega o amor verdadeiro de Cristo. Então você é a resposta, como está escrito, para o mundo. Você é a resposta da fé. A sua fé cresce e contagia o outro. Portanto, hoje, tome posse disso. A sua fé está crescendo sem parar. Por isso você vai conseguir fazer, sabe o quê? Você vai conseguir alcançar outras pessoas através da fé que está crescendo e do amor que está crescendo. Amém? É para isso que Deus te chamou. Preste atenção em mim. Concorde com Deus. Para de fugir, irmão. Para de fugir. Para de fugir do teu chamado, para de fugir do teu propósito. Ei, o Dr. Miles Monroe disse assim, que o maior problema não é viver uma vida inteira sem conhecer Jesus, é viver uma vida inteira sem propósito. É isso que é o problema. E quem que vive sem propósito, pastor? Quem não tem discernimento de uma fé crescente. Não levante a mão. Vocês acham que Jesus elogiou o centurião romano, dizendo para ele que não tinha visto tamanha fé ainda? Quem acha que ele foi elogiado? Levanta a mão. Isso. E vocês acham que Jesus vaiou os discípulos em Lucas, quando ele disse para eles: a pequena fé de vocês não teve condições de transportar essa amoreira daqui para lá. Jesus fala de uma fé grande, de um homem que está vindo de longe, e fala dos discípulos que falaram: então, Senhor, aumenta-nos a fé. Olha o que eles falaram para Jesus: então, Senhor, nós não conseguimos transportar a amoreira de um lugar para o outro, e muito menos o monte. Aí o homem lá, o patrão lá, conseguiu curar o servo. Olha para mim, o que agrada a Deus na sua vida? O homem que era o centurião, a fé dele agradou a Deus ao ponto de curar o servo dele. Esse homem carregava justiça, no mínimo, e carregava fidelidade, no mínimo, para Jesus fazer o que fez. Aí os discípulos que estão andando com Jesus, você que está na igreja: Jesus, nós não estamos conseguindo. Você não está conseguindo, que a fé é pequena. Aí Jesus olhou para eles e eles falaram: Jesus, então, aumenta-nos a fé. Não fique chateado comigo, não é responsabilidade de Jesus. Aumentar a fé, a responsabilidade é minha e sua. Não gostou? Vou falar de novo. A responsabilidade de crescer na fé não é de Jesus, é minha e sua. Porque quem vai ler a Bíblia, quem vai carregar você para a igreja? É um fantasminha? Preste atenção. Se Jesus, irmãos, aparecesse para você espírito, não dá para ver, né, espírito, né? Mas se Jesus aparecesse como fantasminha para te levar na igreja, eu tenho certeza que tu mandava, Canelão. Sai de mim que não é Jesus, saia disparado. Então quem que vai te trazer para a igreja para ouvir a palavra que gera fé, que agrada a Deus? Bate no peito e fala: sou eu. Então a responsabilidade de crescer a fé é sua. Você que não está orando há um tempo, você que não tem leitura bíblica, devoção, você que deixou de ir na igreja, a igreja virou um lugar para você que é para fazer massagem só. A sua fé está pequena, você precisa aumentar ela. Pastor, volte ao primeiro amor. Lembra da onde você caísse. O que eu faço, pastor? Arrepende, volta, começa de novo. Pastor, quando eu cheguei eu estava vencendo os vícios, eu estava vencendo a pornografia, eu estava vencendo o pecado, e agora não estou vencendo mais, pastor. Estou triste, pastor, estou chorando. Está chorando porque se você tem um Deus que jamais, Ele sabe de tudo que você está passando.
Ah, Ele está cuidando. Então presta atenção, presta atenção. Isso, pode aplaudir o nome do Senhor. Se Ele está cuidando, e você está estagnado, Jesus está olhando para ti e fala: e aí, cara, vamos crescer. Quem fica chateado quando alguém, a tua mulher, fala: cresce, meu, isso é infantilidade? Não levanta a mão. Jesus está falando a mesma coisa para ti agora. Ô, seu infantil, cresce. Sabe o que Jesus falou para mim? Para mim, o Jonas, nos piores momentos da minha vida, ele falou: se tu continuar cagão desse jeito, não posso te ajudar. Aí eu falei: eu preciso de mais coragem. Ah, pastor, essa palavra é pesada. Não, não é pesada. É uma palavra que está identificando medroso, medo demais. Aí você está aí louco de medo, e o ano está terminando, e a sua fé continua do mesmo jeito, e Jesus está batendo na porta do teu coração. Abre a porta. E Jesus está orando por ti. O Espírito Santo está chorando, gemendo, e você não cresce. Como então que eu cresço, pastor? A palavra de Deus fala no livro de Apocalipse que quando você cai do primeiro amor, você tem que lembrar primeiro aonde foi que você caiu. Depois que você lembrar, você tem que decidir voltar. E depois que você decidiu voltar, você tem que se arrepender. E depois que você se arrepender, você tem que ter coragem para fazer o caminho de remissão e a sua fé voltar a crescer. Amém? É isso que Deus está me chamando, está te chamando. Eu não quero que você entre em mais um ano dizendo: Jesus, eu vou morrer. Jesus, a minha fé está acabando. Quem já falou essa frase? Eu estou me sentindo vazio. Quem já falou essa frase? Sabe por que você está se sentindo vazio? Porque tem uma coisa chamada inconstância na sua vida. As pessoas falam algo para você, você para no meio do caminho. Irmão, leva no peito arame enfarpado. Vai doer, pastor, deixa doer. Pastor, vai doer, deixa doer. Pastor, é muito difícil, resiste. Pastor, eu estou sofrendo, sofre por amor de Cristo e da fé que você carrega. Pastor, eu não estou conseguindo, continua. Pastor, parece que todo mundo está contra mim, permanece. Pastor, começaram a me caluniar agora, chora. Aonde, pastor? Debaixo da cama. Entre debaixo da cama e chama Ele. Queridos, olhe para mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você é da concorrência. Então tem muita gente na igreja buscando algo de alguém que não pode lhe dar. Muitas pessoas estão na igreja, chegam na igreja: Deus, me dá isso aqui. Deus fala: vou ver, pensar no teu caso. Não, pastor, a palavra diz que Deus dá. Mas tem gente que não é de Deus, como é que Deus vai dar? Se a palavra está falando que sem fé você não agrada a Ele, e se você não agrada a Ele, você não tem recompensa, se você não busca. Não, mas eu venho de vez em quando. Não, presta atenção. É furada, é emoção descontrolada. Nós vamos dar um Rivotril para o teu Satanás. Não. Ou você é de Deus. E a Bíblia vai dizer assim, ó: quando o diabo parar na frente do teu projeto, o maior projeto da tua vida, o diabo vai chegar e vai se apresentar, e vai pegar os cabeça de lata e vai tirar eles do caminho. Irmãos, olhe para mim aqui.
para aumentar o nível da tua fé. Olha para mim aqui. Quando você entrar num novo desafio e o diabo parar diante de ti, teus irmãos, teus pais, tua família se voltar contra ti, ora, irmão. Começa a orar, fala: Senhor, o Senhor vai tirar meus irmãos, meus pais. O diabo vai tirar eles do teu caminho, porque eles estão sendo pedra de tropeço. Senhor, mas eles são a minha família. Sei, eles vão precisar ver, eles são a tua família. Mas lembra que Tomé estava no meio da família de Jesus? A princípio Tomé estava dentro da casa. Você lembra? Lembra de Tomé, filho? Lembro. Então fica quieto, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Pastor, fica quieto. Ah, mas a minha família está me caluniando. Ah, me botaram para fora de casa. Dá glória. Ah, eu não tenho onde morar. Dança na chuva. Não, me botaram para a rua. Que Deus é esse? Essa fé, querido, é uma fé vencida. Ative a sua fé. Ative a sua fé. Volte a ter fé. Fé viva é na palavra de Deus, que tem todas as promessas que você precisa. Amém? Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Nós vamos terminar. E eu quero que você entenda que essa palavra que eu estou ministrando no teu coração é para te despertar. Ano de 2023. Faltam 3 dias para virar o ano. E eu quero te fazer uma pergunta. Como está o teu coração para a virada desse ano? Como está o teu coração? Pastor, eu estou meio assim. Minha fé não está legal. É o que o senhor falou aí, está meio difícil para mim. Estou me arrastando. E o senhor não sabe, mas eu vou preferir esse ano ficar triste. Sabe, pastor, na virada eu vou ficar triste. Na virada, pastor, eu vou ficar sozinho em casa. Pastor, na virada eu não vou para lugar nenhum, pastor, porque ninguém me ama. Eu ainda não arrumei a namorada. Eu ainda não consegui isso, eu ainda não consegui aquilo. E eu continuo dizendo para você: a sua fé é pequena. A sua fé é pequena. E você que está dando a medida dela, quando você faz isso, quando você se para diante de Deus, depois de estar caminhando com Ele há anos da sua vida, e começa a fazer infantilidades. Eu vou ficar sozinho. Eu não tenho a roupa que eu queria, eu não tenho o carro, eu não tenho a namorada. Quando você começa com essas infantilidades, o Senhor tem que atender os adultos, os que estão amadurecendo. E Ele olha para ti e tem misericórdia, fala: fica aí, filho, com a minha misericórdia. Mas como eu queria te ver crescendo, como eu queria te ver se levantando nesses últimos 3 dias do ano e profetizando que você vai romper um ano com alegria, que você vai romper o ano feliz, que nesse final de ano as coisas vão acontecer, e que quando romper o ano vai aparecer a noiva, vai aparecer o noivo, vai aparecer, as portas vão se abrir. Como eu queria te ver, meu filho, usando a fé, fazendo ela crescer, abrindo a sua boca profética e profetizando. Deus começa a falar e os anjos falam: vamos lá, dá um toque nele. Aí o Espírito Santo vem escoltado por anjo e toca em ti. Aí você se quebranta, vai acontecer isso aí agora. Amém? Preste atenção. Jesus olha para uma mulher e diz assim, Mateus 15, 28: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E nessa mesma hora, queridos, a filha da mulher foi curada. Levante a sua mão, você que está aqui. Levante a sua mão. Você que quer ser curado, mas não curado de doença, curado da inconstância. Você que está aqui, meu irmão, escuta o que eu quero falar para você.
E já falaram tanta coisa a teu respeito, dizendo que você não chega, que você não consegue. Hoje eu vou desconstruir tudo isso que falaram para você. Você vai chegar. Em nome de Jesus e na autoridade que me é outorgada, você vai chegar. Agora eu quero que você levante a sua mão. Pegue agora na mão de Cristo comigo e determine no seu coração que a inconstância que permeia a sua alma não é maior que a fé que você conquistou quando declarou que Jesus Cristo é o seu Senhor. A inconstância não é maior do que a palavra de vida que Deus liberou sobre ti. A Bíblia diz em João 10:10: eu vim, diz o diabo, para matar, roubar e destruir. Aqui tem um acordo. E o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Escolha de que lado você quer ficar. Escolha hoje de que lado você quer ficar. Oh, aleluia. Deus está removendo a inconstância do seu coração. Faça força comigo. Diga: Senhor, eu quero hoje fazer com que a minha fé volte a crescer. Levante a sua mão lá no alto e diga para Ele: Senhor, com todas as minhas debilidades, com todos os meus fracassos, hoje eu venho diante de Ti para me arrepender dos meus erros, das minhas debilidades e iniciar um novo crescimento, um novo caminho. Hoje eu decido ativar a minha fé em Cristo Jesus e na Sua palavra. Diga: eu tenho. Diga forte: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga mais forte: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que você é bem mais do que vencedor. Então sobre ti está a palavra de vitória liberada hoje, nessa noite. Aumente a sua fé, cresça a sua fé. Levante a mão e suba. Apocalipse diz que o Senhor se apresentou para João e cumpriu a promessa de Mateus 17:7. Cumpriu a promessa. Ele disse: sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que irão acontecer. Feche os teus olhos com tuas mãos levantadas. Veja as coisas que vão acontecer amanhã na tua vida. Veja as coisas que vão acontecer. Veja a colheita dos últimos 3 dias do ano vindo sobre ti. Feche os teus olhos e suba para cá e veja as coisas que vão acontecer. O Senhor está abrindo os teus depósitos. Eu quero que você estigue a sua fé. Isso, estigue a sua fé. Veja, suba na presença dEle. Se você o conhece, suba e profetiza. Suba e profetize. Suba profetizando. Tome posse da sua vitória. Até te encontrar. Aleluia. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte, eu
te abençoando. Tudo aquilo que você ousou a profetizar aqui, o Senhor está te entregando. O Senhor se agradou da sua responsabilidade, da sua atitude. O Senhor agradou de ti nessa noite. Por isso Ele está liberando sobre ti as conquistas que você acabou de liberar no altar. Se você crê, dá uma festa, agradece a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Daqui para frente, tudo muda no seu novo ano. Amém? Você está abençoado para romper, para entrar nessa última semana de 2023. Quando você virar para 24, tem oportunidades, tem bênçãos, tem vitória, tem muitas e muitas e muitas vitórias te esperando. Aqui é uma pergunta de Deus para você: você é um vencedor? Então são suas as promessas de Deus, amém? Levante a sua mão então, quero orar por você que vai viajar. Pai, nós queremos juntos aqui agradecer por cada família, por cada vida que vai para o seu descanso depois de um ano de labuta. Eu peço que a bênção do Senhor, que revigora as nossas forças, que nos fortalece, nos dá dupla honra e alegria dupla, para que possamos passar esses dias de descanso. Prepara os ambientes onde os teus filhos vão estar, a cidade, o bairro, o local, a chegada. Troca a guarda de anjos para acompanhar os teus filhos até esses lugares, e que ali eles possam descansar e possam verdadeiramente entrar no regozijo do Senhor. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda a sua mão na direção da sua casa, que o Senhor levante sobre ti o seu lindo rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para o melhor resto de semana da sua vida. O Senhor acrescentou na sua vida força para crer. Deus abençoe.